Tema de hoje, lembrando, políticas públicas para a área de cultura, né? Coisas que a gente pode fazer para melhorar a cultura aqui na nossa cidade. Primeiramente, fora Temer, eu não consigo enxergar esse tema da cultura separado, por exemplo, do tema da comunicação. A questão da comunicação tem sido o principal gargalo, assim, obstáculo para uma consolidação. Eu vejo essa interligação entre a questão cultural e da comunicação como uma das coisas que eu acho que a próxima gestão, né, que a gente está esperando que seja de João Paulo, tem que realmente se voltar com um carinho, com um foco ainda muito mais intenso do que foi na gestão anterior. Tudo isso que hoje se transformou nessa fase experimental da Rádio Frecaneca, quem não acessou ainda, eu aconselho, que é um momento emblemático da vida cultural do Recife, 101,5, depois de anos, décadas até de luta da classe artística. Finalmente, e aí a gestão de João Paulo, assim como a gestão de João da Costa, tiveram um papel fundamental nesse processo. A Rádio Frecaneca foi uma lei de 1960 e que está entrando em vigor agora em 2016, portanto 56 anos depois da lei ser aprovada, né? Nós tivemos um processo que eu entendo como sendo a questão fundamental em qualquer área da gestão pública. É de ter conceitos, princípios, valores e ter planejamento de gestão, para que você tenha condições de trabalhar bem, de utilizar da melhor forma possível os recursos, de ter instâncias, não porque depende do prefeito ou do secretário, mas que depende da própria sociedade ter institucionalizado seus espaços de participação para poder influir diretamente na formulação das políticas públicas. E Recife foi o primeiro município do Brasil a ter o Plano Municipal de Cultura institucionalizado por lei municipal. Não era um plano de governo, passou a ser um plano de Estado, quer dizer, no sentido de que ele tem 10 anos, né, para ser implementadas aquelas propostas que estão no plano, seja de continuação de políticas que já estavam em andamento, seja a implementação de novas políticas. Que esse era o principal legado que a gestão e que o Conselho de Política Cultural do Recife deixava para a cidade, era institucionalizar suas políticas públicas de cultura. Esse plano, ele sintetiza tudo o que foi produzido, as políticas públicas que foram constituídas, foram todas consolidadas em lei. As políticas para serem implementadas, políticas de verdade, políticas estruturadoras, elas têm que ter uma continuidade. Então isso é um avanço que a sociedade, né, através dos sistemas constituídos nas diversas áreas, especialmente no caso nosso do Sistema Nacional de Cultura e os sistemas estaduais e municipais, é para construir políticas públicas permanentes. Grande parte do que está nesse plano, que foi construído com muitas mãos, elas não foram executadas. E nós tivemos retrocessos enormes. Nós temos problemas em todas as áreas, nós temos os teatros fechados, nós temos as questões da música, os festivais, que são também por lei criados, o Festival de Música Carnavalesca, né, a lei do SIC, né, tudo isso foi desrespeitado, a lei não foi cumprida, né? Todo mundo que eu conheço, que está aqui o Pablo e outros que eu conheço que são ativistas, militantes da vida cultural do Recife, sabe o quanto foi um retrocesso na cultura essa gestão que entrou aí, né? Não foi mais porque a gente, queira ou não, tem hoje em dia as redes sociais,
a forma de resistir e tal, mas eles tentaram mudar o perfil do carnaval, tentaram mudar um monte de coisas e não conseguiram. Mas a gente sabe o quanto está sendo complicado para, por exemplo, o concurso Música Carnavalesca acabou, né? Sem falar um monte de coisa, o Plano Municipal de Cultura, que a gente fez parte ativamente lá com as conferências municipais, o Plano Municipal foi totalmente ignorado. Tudo que foi de avanço democrático que a cultura conseguiu nos 8 anos anteriores, tudo foi totalmente ignorado por essa gestão. Olha, o que mais fomenta o estado de Pernambuco é a cultura, não é mais nada. A cultura em Pernambuco é forte, em tudo, que vai desde o forró, se você for em Petrolina, as Ilhas do Rodeador, Maçangana, se você for ao frevo, a própria cultura hip hop, enfim. Cinema, culturalmente falando, Pernambuco, ele vende o mundo todo. Infelizmente, a coisa que a gente está sendo hoje mais massacrada é na cultura. Mas tem alguns princípios. O Conselho de Cultura tem que funcionar. Ouvir a sociedade como um todo, isso é princípio, não adianta. Não pode ser posição exclusivamente do secretário. O secretário tem que ser o elemento agregador de todo esse debate. O que Peixe fez. Peixe fez esse trabalho. Então, é isso que a gente deseja. Quem assumir, também assumir esse mesmo compromisso. Eu quero priorizar a cultura como algo fundamental. Por exemplo, o frevo é pernambucano, pô. É uma marca. É uma marca. Então, toda essa cultura de Pernambuco precisa ser valorizada. Se o nosso Estado não valoriza, quem é que vai valorizar?